Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocop, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje nós iniciaremos uma nova série de vídeos aqui no nosso canal. Lembrando que anteriormente nós falamos sobre os tipos de liderança e dentre as várias que existem abordamos as 7 principais. E a partir de agora começaremos a falar sobre um novo assunto: inteligência emocional. Tudo baseado no livro do escritor e psicólogo Daniel Goleman, no qual ali ele aborda 5 principais pontos que nós precisamos ter para que possamos gerir melhor as nossas emoções. Então, para falarmos sobre isso, faremos hoje uma analogia em um momento muito profundo na vida de Jesus, registrado ali em Mateus capítulo 26, do 36 ao 38, quando ele estava ali no jardim do Getsêmani pouco antes da sua prisão. E nós vamos fazer uma relação entre esse momento em específico com o primeiro conceito da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Mas, primeiramente, vamos ler o que diz ali o capítulo 26 de Mateus, dos versículos 36 ao 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, dizendo-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Estes versículos narram os últimos acontecimentos antes da crucificação. Jesus havia acabado de celebrar a última ceia com os discípulos e instituiu ali a Santa Ceia, um momento que é litúrgico e seria repetido pela igreja até os dias atuais. Logo após a ceia, ele vai ao jardim do Getsêmani para orar e ali ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E em um determinado momento, o Senhor ele expressa o seu sentimento a eles dizendo: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esse momento mostra a humanidade de Jesus. E nós sabemos que ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E por isso, ele não esconde as suas emoções, mas ele as reconheceu e compartilhou com seus discípulos. Então, partindo desse entendimento acerca desse momento particular do Senhor Jesus, nós vamos entender o que a inteligência emocional tem a nos dizer sobre a autoconsciência. Daniel Goleman define a autoconsciência como a capacidade de reconhecer as próprias emoções, compreender como elas afetam os pensamentos e o comportamento e ter a clareza sobre as nossas forças e limitações. Nós vivemos em um mundo no qual a intensidade emocional ela tem sido cada vez mais evidente. Pessoas com um discurso de ódio, se inflamando com facilidade, destruindo-se uns aos outros por simplesmente descontrole emocional. Por isso, atualmente, nunca foi tão importante a questão da autoconsciência como nos dias atuais. Ou seja, ter a capacidade de olhar para si e compreender qual emoção nós estamos sentindo em um determinado momento para lidar com ela, sabendo se ela é positiva ou negativa. E isso é fundamental, tanto para nós mesmos, quanto para a construção de relacionamentos que nós queremos ter com outras pessoas. E foi isso que Jesus fez no jardim do Getsêmani. Ele nos deu um ensinamento valiosíssimo sobre a autoconsciência. Ele percebeu naquele momento a angústia que estava em sua alma e não a negou ou fingiu, mas reconheceu ali com os seus discípulos. E essa atitude, ela mostra que ter a autoconsciência não é sinal de fraqueza, mas maturidade emocional. E conforme ali as Sagradas Escrituras, também é uma maturidade espiritual. Então, vamos entender 3 pontos essenciais que ajudam qualquer pessoa a desenvolver a autoconsciência. O primeiro deles é reconhecer e nomear as emoções. Segundo Goleman, identificar com clareza o que sentimos é o primeiro passo. E isso parece ser muito simples de ser falado. Entretanto, quando nós partimos para a prática
não é tão simples assim. Muitas vezes nós conseguimos dizer apenas eu estou mal ou eu estou bem para aquilo que nós estamos sentindo. Mas isso não traduz a realidade emocional que nós estamos passando, pois isso é muito mais além, mais profundo. Se sentir mal, por exemplo, pode ser uma tristeza, ansiedade ou medo. Então, para se ter autoconsciência, não basta simplesmente se você sabe se você está bem ou está ruim ou está mal. E sim, é saber nomear qual aquela emoção que está te trazendo o bem ou o mal-estar. A exemplo bíblico, Jesus ele disse claramente: a minha alma está profundamente triste. Ou seja, ele reconheceu e nomeou a sua emoção. O segundo ponto é observar o impacto das emoções nas decisões. Segundo Robert e Lisa, ambos especialistas em desenvolvimento humano, eles afirmam que, quando não identificamos as nossas emoções, acabamos sendo controlados por elas. Isso ocorre pelo fato de não conseguirmos correlacionar o que sentimos com a percepção que nós devemos ter a respeito dos nossos sentimentos. Não tem aquela famosa frase de Sócrates, penso, logo existo? Nesse caso, quando nós não reconhecemos as nossas emoções, a frase ela poderia ser, sinto, logo ajo. Então, o que nós precisamos fazer para aperfeiçoarmos a área da autoconsciência emocional? Nós precisamos nos fazer perguntas, como por exemplo, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou querendo fazer a partir disso que eu estou sentindo? Será que seria uma boa decisão agir dessa forma? E é interessante que Jesus, ali no Getsemane, ele reconheceu a sua aflição, mas ele não deixou que ela o desviasse da vontade do Pai. O terceiro ponto é praticar momentos de reflexão. Daniel Goleman e outros psicólogos ressaltam que a meditação, a pausa e a reflexão fortalecem a clareza emocional, pois é dessa forma que nós conseguimos parar, respirar fundo e refletir antes de tomarmos uma decisão precipitada, do qual mais para frente nós podemos até mesmo nos arrepender. E para o cristão, isso se traduz também em oração, ou seja, parar, refletir diante de Deus e alinhar a mente e o coração. E foi isso que Jesus fez ao ir no Getsemane para orar. Ele foi buscar direcionamento, fortalecimento para a sua alma e para o seu espírito, pois ele sabia que aquilo que ele iria passar seria um enorme desafio. Então, se ele deixasse se levar pelo que estava sentindo, certamente ele não estaria ali no momento de maior angústia que ele estava passando. Não podemos simplesmente ficar no campo teórico, ou só detectarmos qual o nosso sentimento e não fazermos nada a respeito disso. Nós precisamos ir para a prática. E para isso, há exercícios práticos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. O primeiro deles é o diário emocional. Se possível, anote os sentimentos que você teve em uma determinada situação, bem como o que os provocou. E isso permitirá com que você tenha cada vez mais uma percepção rápida, tanto do seu sentimento quanto o que o ocasionou. O segundo é a técnica de respiração. Pare antes de reagir às situações. Respire profundamente. Com a técnica de respiração, você pode desacelerar a sua animosidade e repensar com relação à ação que está prestes a tomar e se ela é a melhor opção para o momento. E o terceiro é o feedback, ou seja, ouça as pessoas de confiança à sua volta e como elas têm percebido as suas reações. Isso trará uma visão externa a respeito das suas ações que talvez você não esteja percebendo, podendo assim trazer insights para possíveis mudanças. E por último, para você que é cristão, faça uma oração reflexiva. Apresente as suas emoções diante de Deus, sem máscaras, pois Ele reconhece o seu interior. Ele sabe o que você precisa e pode te ajudar a agir da forma correta nos momentos de maiores dificuldades emocionais. Quando olhamos para Jesus no Getsemane, aprendemos que a autoconsciência não é negar a dor, mas reconhecê-la e submetê-la a Deus. Daniel Goleman mostra que pessoas autoconscientes conseguem lidar melhor com as emoções, tomar decisões mais equilibradas e viver de maneira mais saudável. Então,
se não temos consciência do que nós temos sentido, acabamos nos tornando escravos das nossas próprias emoções. Mas quando reconhecemos e administramos como Jesus fez, encontramos forças para seguir no propósito da nossa vida e nos propósitos que Deus ele tem preparado para nós. Portanto, o desafio que eu deixo para você hoje é: pratique a autoconsciência. Observe as suas emoções, dê nome a elas, ore e reflita, porque só quem se conhece pode se entregar verdadeiramente a Deus e viver de forma mais plena e madura. Então, que o Senhor ele nos ajude a crescer tanto em sabedoria emocional quanto em sabedoria espiritual. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com Jesus e com Daniel Goleman a respeito da autoconsciência emocional que nós devemos ter? Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que também amariam conhecer um pouquinho mais a respeito desta série de vídeos que nós faremos sobre inteligência emocional. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.